Fala pessoas, dia 23/10, segunda-feira, e vamos às notícias nessa segunda-feira, se preparando para a semana. E tem gente que tá triste, tem gente que chora, porque o Brasil tá numa situação muito difícil. Janja se emociona durante fala de Lula sobre acabar com a fome. Primeira-dama aparece em vídeo exibido na cerimônia de comemoração dos 20 anos do Bolsa Família. Ela aparece aqui, muito emocionada, né? Fazendo assim, olha, meu Deus. E aí a gente tem que lembrar de algumas notícias que aparecem. A mãe dos pobres, Janja vira alvo de oposição por ir às compras em loja de grife em Lisboa. Presidência adquire sofá de 65 mil e cama de 42 mil, né? Não só isso, mas Lula e Janja querem novo avião, né? Que pode custar até 400 milhões de reais. Mas é muito emocionante ver, né, todo esse problema de fome no Brasil, e Lula promete zerar fome no Brasil até fim de 2026. Aí eu pergunto, o que aconteceu com fome zero no Brasil? Né? Foram 13 anos de PT e a fome ainda existe. O que acontece, né? Claro que é aquela coisa. Teve aí, né, o auxílio emergencial que as pessoas que não tinham dinheiro poderiam resgatar, né? Eu acho que isso sim é quase um fome zero, né? Mas chega aí o Lula, começa a tirar um monte de Bolsa Família, a coisa vai ficando complicada, e Lula finalmente associa a Hamas ao terrorismo. Pela primeira vez desde os atentados terroristas do dia 7, petista menciona o grupo palestino. No mesmo discurso, ele também critica a reação insana de Israel. Insanos. Só que é aquela coisa, demorou bastante, né? E foi o que eu falei pra vocês em vídeo passado. Ele precisa dar aquela contenção de danos. Porque ficar assim, vamos dizer, apoiando o Hamas vai pegar muito mal mundialmente. Então, tem gente que é tola, né? Tem gente que é incauta, acredita no Lula, né? Mas quem é um pouco mais perto sabe que esse negócio aí de reação insana, né? Os ataques de Hamas foram completamente insanos. Aquilo sim foi insano. Vou tentar falar um pouco sobre isso hoje, mas no YouTube é complicado. No meu Twitter dei mais informações. Lula veta parcialmente marco temporal para terras indígenas. Como a gente falou, o Lula vetaria parcialmente para tentar fazer a mesma estratégia do Bolsonaro quando não conseguia passar o que ele queria no Congresso. Então o que ele vai fazer? Veta parcialmente e vamos ver se não derrubam, né, os vetos. Porque se derrubar o veto, né, o Brasil ainda tem um pouco de esperança, porque o marco temporal é o que segura o Brasil, né? O agro segura o Brasil. E é assim que o marco temporal for derrubado, aí sim o Brasil vai ser entregue aí não sei para quem, mas para muita gente, menos para o Brasil. E a situação vai ficar bem complicada. Falando em complicações, Pacheco recua e diz que PEC que limita o STF não será acelerada. Alguma coisa mudou. Mas o problema aqui nem é o Pacheco. Olha só que interessante. Xi Jinping se encontra com Lira e fala em sinergia com o Brasil. Presidente da China e da Câmara dos Deputados no Brasil participaram de evento em comemoração aos 10 anos do Fórum Cinturão e Rota em Pequim. E aí que a gente fala, ó, segundo a mídia estatal chinesa Xinhua, no encontro, Xi citou que China e Brasil são os maiores países em desenvolvimento do Oriente e Ocidente, respectivamente, e grandes países emergentes com influência global. Em um cenário internacional tumultuado, defendeu que ambos devem se apoiar firmemente. E o que a gente pode tirar disso aí? O Lira, ele vem sendo aí uma resistência ao Lula, né? Ele pede bastante, Lula entrega e mesmo assim ele tem aí uma resistência. Tanto que a mídia começou a atacar o Lira com alguns casos e tal. E aí, do nada, Xi Jinping, que é o chefe, eu considero como o chefe do Lula, chama aí o Lira vai e conversa. E o que a gente pode tirar disso, na minha opinião, tá? Que o Lira agora vai se dobrar mais. Porque o que foi conversado? O que eles negociaram? Pro Lira ir lá, com certeza, ele cedeu bastante. E se ele cedeu ao Xi Jinping, Lula, que é aí um grande colega, na verdade, um subordinado, eu diria, do Xi Jinping, as coisas vão ficar mais fáceis para o Lula aqui no Brasil. Não, ou seja, complicou. E quem é amigo do Xi Jinping? No Nordeste da China, empresas russas e chinesas fecham negócios desde a indústria até a agricultura. E aí você começa a ver todo o desenho da situação e o quanto o Brasil, por enquanto, está vermelho demais. E não é só o Brasil, a gente vai falar também da Argentina daqui a pouco. Lula me decepcionou, diz Daron Acemoglu, economista turco e professor do MIT. Ai, decepcionou, né? Por que será que decepcionou? Aí do nada, muita gente fica decepcionado. Pessoas que votaram, fui decepcionado. Imaginava o quê do Lula, né? Na entrevista de Veja nesta semana, ele afirma estar desapontado com o presidente brasileiro, que não teria feito nada para impedir o domínio dos chineses sobre o BRICS. Com certeza o Brasil vai impedir, né? É evidente que estamos trilhando um caminho que coloca o BRICS sob a influência da China, enquanto o mundo em desenvolvimento necessita de uma voz independente. Ele acha que o Brasil, né, o terceiro mundo, né, contra um gigante chinês, o Brasil fala não, né, não pode. Rússia e China comandam o BRICS.
Como é que o Brasil vai fazer alguma coisa? E é lógico que o Lula é o quê? Capacho desses dois, né? Simples assim. Elon Musk domina a internet por satélite na Amazônia com antenas em 90% das cidades. Lembra que Elon Musk veio no Brasil, conversou com o Bolsonaro, falou que teria aí ideia de supervisionar, né, o Brasil, até em questão de queimadas. Lembra o meu vídeo exclusivo, você que é membro, a gente falou profundamente sobre Elon Musk? Vamos ler aqui, o domínio da empresa na conexão de regiões isoladas também levanta questões sobre segurança e soberania nacional. Segundo especialistas brasileiros e estrangeiros ouvidos pela reportagem, especialmente depois da controvérsia recente sobre a dependência ucraniana de antenas da Starlink na guerra contra o exército russo, que o Elon Musk foi lá e falou assim, eu vou ajudar, agora eu não quero mais. E aí vai saber o que esses satélites enxergaram. E aí, olha só que interessante. O Brasil, que está bem vermelho, tem Starlinks sobrevoando aí, sobre nosso território, com antenas em todos os lugares, e com certeza fazem varreduras aí, muito detalhadas no nosso país. Que lado será que está Elon Musk? Será que é do lado vermelho? Será que é do lado do Brasil? Né? A gente conversou bastante sobre isso. E o Twitter está cada dia pior. Páginas que apoiam terroristas ganhando milhões de seguidores, né? Bilhões de impressões, enquanto outras não estão com tanto alcance. Amigos do rei X, tem bastante alcance. E eu tô de olho, a gente fica de olho. O governo deve tanto que deixa de investir para pagar dívida, diz presidente do Banco Central, preocupado aí, porque a questão econômica está difícil. Mesmo aí com a questão do arcabouço fiscal, com um monte de arrecadação, parece que a arrecadação não está sendo muito bem aí conquistada pelo governo. O governo pode ter rombo de até 29 bilhões para cumprir meta em 2024 e rombos para todos os lados, né? E pessoal cada vez mais gastando imposto e parece que a arrecadação está caindo. Encher o tanque com gasolina está R$40 mais caro em 2023. Falavam mal do Bolsonaro e olha aí como está a situação econômica do Brasil. Um caos. Supermercados querem alterar lei para estender datas de validade. Aí acontece que os mercados aparentemente falam assim, tá tendo muito desperdício de comida, que tá aumentar um pouco mais aí a questão da validade. Eu tenho isso aí como muito suspeito, tá? Eu vejo isso aí fico muito ressabiado, ainda mais porque ultimamente muitas coisas estão estranhas no mercado, né? Ainda mais chocolate, inclusive. Parece que sempre vem um pouco passado, muitas coisas vêm passadas no mercado, mesmo com a data ali próxima. Vai saber o que está sendo feito, né? Eu não vejo com bons olhos, tá? Por mais que o pessoal pode falar que tem muito aí desperdício, tá? Eu acho que tem mais desperdício por falta de dinheiro da população para comprar, porque tem muito imposto. Faz uma brincadeira, vai no mercado, pega sua notinha e dá uma olhada lá, né, nas taxas, nos impostos, né, estaduais e federais. Você vê o quanto que você paga de imposto na sua compra aí do mercado, tá? STF condena 6 réus pelos atos golpistas de 8 do 1 até 15 anos de prisão. 15 anos de prisão, muitos aí pegaram 12, 15, muitos 17. E aí eu fico vendo toda essa questão aí, que teve gente que fez muito barulho, chamou o pessoal para ir, ficou um pouquinho tempo preso, né? E muitos incautos estão aí, vão passar muito tempo na cadeia, o que é preocupante, né? A Argentina registra a abstenção recorde. A eleição no país vizinho tem participação mais baixa em 40 anos. Então, você vê que aqui no Brasil teve bastante, né? Pessoas que não foram votar, e na Argentina muita gente, né? E isso é preocupante, porque muita gente pensa assim, eu não vou, é tudo ruim, né? É aquele papo do isentão, né? Todos são iguais, não precisa nem sair de casa. E o que acontece? Desgraça, como aqui no Brasil, né? Segundo a Direção Nacional Eleitoral da Argentina, os candidatos Sérgio Massa, Unión por la Patria, e Javier Milei, Liberdade Avança, se enfrentarão no segundo turno das eleições para presidente do país. A próxima votação deve acontecer dia 19 de novembro. Aí estão os números: 36% para o Sérgio Massa, peronista, e Javier Milei 30%. E a gente vê aí que, se for como foi no Brasil, a história do Brasil, não sei da Argentina, mas provavelmente o Javier Milei já perdeu, né? Mas vamos ver, né? Pessoal da direita torcendo, apesar de eu ver com muitas suspeitas o Milei, por muitas coisas que ele falou e que ele defende, que estão longe de conservadorismo, mas enfim. Por isso tiraram o pai dele. Eduardo Bolsonaro é ironizado em TV argentina ao defender armas, né? Ele estava lá falando e começou a falar das armas, que a população tem que se defender. Do nada cortaram ele. Começaram os apresentadores do jornal falando que é uma coisa absurda, porque armas é com certeza outra mídia esquerdista, foi lá e cortaram ele, tá? Só que aquela coisa também, não sei nem porque estão indo pra Argentina,
né? Vocês têm que ser sincero aqui, tá? Manda um WhatsApp, um áudio, vamos lá, Milei e tal, beleza, acabou. Aí vai um monte de gente lá pra Argentina, né? O Milei veio aqui, eu não sei se ele veio, né, na eleição de 2022 aí, com o Bolsonaro em perigo e tal, veio, não sei para que precisa, mas enfim, vamos em frente, porque, né, outro ex-advogado de Trump se declara culpado no caso da derrota eleitoral de 2020, outro, tá? Questão da Geórgia. Tinha uma ex-advogada também, a Sidney Powell, que também fez a mesma coisa, falou, não, somos culpados. Então, tudo aquela questão daquele mugshot do Trump, né? Ele tirou aquela foto, acusado, e olha como é, não só no Brasil, as grandes injustiças, né? Então, o Trump teve todo aquele caso, né? E ele recorrendo na Geórgia, acusado de crime, né? Mesmo com aquele gráfico absurdo que a gente viu nas eleições americanas. Também que não pode falar nada, não pode... É tudo preocupante. Na verdade, o meu canal foi até denunciado por comentar essa questão aí americana. Já passou faz tempo. Mas você vê como é interessante, os advogados, do nada, né, começam, não, sou culpado. Você vê como, o que será que aconteceu para essas pessoas, do nada, vamos dizer, mudar aí a sua narrativa, né, a sua história. Hamas torturou vítimas antes de matá-los e queimou famílias vivas, dizem legistas. Eu compartilhei muita coisa no Twitter, muita coisa pesada, que as torturas eram inimagináveis, né? Muito difícil de citar aqui. Às vezes a gente até cita em vídeo exclusivo, né? Mas imagina que, tipo, as pessoas amarradas, criança pequena, com o pai, colocaram fogo nas pessoas, enfim, você imagina, arrancaram os olhos, pior coisas possíveis, tá? E aí eu vejo a direita, tanto brasileira quanto americana, ainda indecisa, porque eu vi durante muito tempo conservadorismo, né? Cristãos unidos. E do nada, as pessoas, sei lá se sumiu, que tipo de direita que aparece, que não entendeu ainda o papel do califado. Iraniana espancada no metrô por não usar véu tem morte cerebral. Irã, inclusive parceiro aí do Brasil, Brasil Liga, conversa, navios iranianos, Hezbollah, todos unidos. E olha o que a esquerda defende. Greta Thunberg dedica greve semanal em apoio à Palestina. E ela fez uma foto apoiando a Palestina, mas não fala aí dessas atrocidades feitas pelo Hamas, né? Você vê que, olha como a esquerda é bizarra, né? A Greta não disfarça, né? Ela já dá o apoio total. O Lula ele ainda fala do Hamas, falou, né? Depois de muita insistência aí do pessoal criticando ele, mas ao mesmo tempo ele bate em Israel, né? E é aquela coisa, eu não sei mais, a direita tá completamente enlouquecida e a esquerda tá disfarçando, né? Uma coisa louca o que está acontecendo no mundo. Consumo de carne vermelha é associado ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, diz estudo. A gente vê isso, carne, que muita gente, eu já ouvi falar, que curou várias doenças por fazer uma dieta estritamente só de carne. E do nada a carne é atacada, tá? Enquanto isso, porque uma das maiores produtoras de carne dos Estados Unidos está investindo em proteína de insetos. Tyson fechou parceria com a empresa holandesa para produzir larvas da mosca soldado negro no país. Estamos aqui no Little Gourmet novamente, né? Pensa que maravilha. Tudo bem que eu preciso ser sincero com vocês. Essa empresa vai fazer isso aí para alimentar animais de estimação, peixes, animais. Não é a proteína para alimentar animais. Só que eu não duvido nada, porque a gente fala todo dia aqui. É um grilo, é uma mosca, é uma larva, pessoal querendo proteína animal, enquanto a carne vermelha está sendo atacada, né? Complicado a vida do ser humano daqui a alguns anos. Um mês após transplante de coração de porco, médicos não veem sinais de rejeição. Isso aqui é bizarro, nem sei o que pensar, né? Mas é uma coisa assim que eu fico imaginando, será que dá certo mesmo? Eu sei que são porcos mutados, né? Eles não são normais, eles têm um coração diferenciado mesmo, mas que não deixa de ser muito estranho, né? Ainda mais o caso do Faustão que apareceu esses dias aí, né? Muito complicada a situação no mundo com essas notícias meio bizarras, que eu nem sei o que pensar. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, estamos juntos aqui, tá? Unidos, tentando aí desvendar o que o Brasil reserva para o nosso futuro. Por enquanto só desgraça, mas é aquela coisa, né? Ainda mais com a notícia do Lira. Mas a gente tem que esperar o quê? Se preparar, se fortalecer. Falei que seria complicado, mas pode ser que a gente consiga aí melhores notícias no amanhã, porque nem sempre a esquerda vai ter o controle. Uma hora eles vão brigar, uma hora a casa vai cair para algum lado aí, e a gente está aqui, ó,
Só observando. Pessoal, muito obrigado. Lembre-se de apoiar o canal com Pix ou link da Amazon, compre qualquer coisa. A gente se fala em breve e até mais.